Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área, e falar sobre a questão da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem no Flamengo, né, sobre a empresa que está sendo criada para gerir, né, um Maracanã por 20 anos junto ao Fluminense. Falaremos também sobre De La Cruz e Everton Cebolinha. Tá? Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Só avisar para o pessoal que vem nos perguntando sobre o velório do nosso eterno ídolo Adílio, será hoje na Gávea das 10 às 14 horas e posteriormente o corpo do Adílio estará saindo para ser, né, enterrado no São João Batista, tá? Então, velório na Gávea, no ginásio Hélio Maurício, das 10 às 14 horas na Gávea, tá? Então a informação tá aí pro pessoal que vai lá dar o seu último abraço ao nosso eterno camisa 8, Adílio, tá? Pessoal, então, começando aí a nossa resenha com a aprovação, né, da formação da empresa Flamengo Fla-Flu, né, SA, que irá gerir o Maracanã por 20 anos, né, foi aprovado, não tinha como ser diferente. O Flamengo junto com o Fluminense que ganharam a licitação do Maracanã por 20 anos. Enquanto isso, o Flamengo estará construindo seu estádio, se Deus quiser, por mais dificuldades que tenhamos. E outro fator importante, foi aprovado também que Flamengo e Fluminense farão um investimento de 393 milhões de reais durante esse tempo, pelo que eu soube, né? Com melhorias no Maracanã. Então vamos aguardar para saber realmente. Falam a questão do teto, que é isso aí, seriam 200 milhões de reais. Enfim, o Maracanã mudará de cara a partir, acredito eu, da próxima temporada, com novo gramado, enfim. Então, coisas boas virão em relação ao Maracanã, tá? Falar aqui sobre o jogo de amanhã, né? Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo com dois problemas, né? Os jogadores De La Cruz e Everton Cebolinha não treinaram ontem com o grupo, ficaram na academia e, segundo o GE, dificilmente ambos jogariam, enfim. Só que a informação que eu tenho, né, que o De La Cruz deve ir para o jogo, tá? Deve ir para o jogo. Já o Everton Cebolinha é um caso mais difícil, né? Então, é o que a gente já vem falando aqui há algum tempo para vocês. Questão da falta de elenco, né? Posições específicas que não temos reservas imediatas ou jogadores que possam substituir os titulares, né? Mediante até a questão da falta de repertório, volto a falar, tático, do treinador Tite, né? Por que eu falo a falta de repertório? Não é questão dele não saber, é dele só querer usar aquele sistema de jogo, com dois jogadores abertos, atacantes. E a gente tem poucos no elenco, poucos confiáveis. Hoje o Everton Cebolinha era o jogador que mais fazia diferença pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique está muito aquém, o Bruno Henrique está voltando de lesão, o Bruno Henrique, segundo o Tite, sem um condicionamento físico adequado. Jogo difícil lá contra o Palmeiras. Aí, qual a opção que a gente tem caso o Everton Cebolinha não jogue, que acredito que não jogará, e a questão do condicionamento físico do Bruno Henrique? É você colocar ali para jogar naquele lado esquerdo o Luiz Araújo. A gente já sabe que, apesar do bom jogo do Luiz Araújo contra o Palmeiras pelo lado esquerdo, não é a dele. Ele rende melhor pelo lado direito do ataque. Então é preocupante, sim. A questão do Flamengo está com um elenco muito curto, com poucas peças, né, que a gente pode contar hoje. Quais são os jogadores que vêm do banco de reserva que são mais confiáveis? Léo Ortiz e Luiz Araújo? Acredito que sim. O Gabriel, por exemplo, fez uma partida muito ruim, ao meu ver, contra São Paulo.
O Carlinhos está numa pegada aí de adaptação ao Flamengo. Normal ele oscilar. Então, você tem poucas opções. Os meninos não estão dando conta do recado. Vitor Hugo, Lohan, Matheus Gonçalves, que muita gente, né, nós pedimos até oportunidades. O garoto ainda não se achou, posso dizer assim. Ainda não consegue ser um diferencial, como foi o Lohan, por exemplo, contra o Corinthians. Então é preocupante, né? Esse elenco curto do Flamengo, e a diretoria do Flamengo tem muita culpa nisso aí. Muita culpa nisso aí. Então preocupa o torcedor do Flamengo a questão de reforços, de desfalques importantes que poderiam vir à tona aí, que é o caso do Everton Cebolinha e também do De La Cruz. Mas acredito, eu volto a falar, que o De La Cruz estará em campo na quarta-feira para nos ajudar. Falando em Flamengo e Palmeiras, arbitragem definida, pelo menos a arbitragem que eu falo, o árbitro e seus auxiliares, né? O árbitro é o Anderson Daronco, juiz do Rio Grande do Sul. Mas é o que eu volto a falar, o que me preocupa mais é a questão do VAR. E outra coisa, meus amigos, outra coisa, tá? É o que eu falei para vocês, será que vai vir um Nobre Bin, que já nos prejudicou algumas vezes? Sobre o Daronco, que muita gente reclama. Para mim, dentre as opções, é o menos pior. Por que eu falo isso? Mediante ao que nós precisamos, que o jogo corra o mais rápido possível e acabe o mais rápido possível, um juiz que picota o jogo é a melhor coisa para o Flamengo. O problema será que ele manterá o nível dele de arbitragem ou mudará a sua característica? Aí que está a questão. O Abel Ferreira já começou a reclamar, a utilizar a sua tática, né, de querer pressionar a arbitragem, reclamando que contra tudo, contra todos, que ele é um pobre coitado, enfim, cara, saco cheio desse tipo de narrativa, sabe? Mas enfim, é estratégico, sabe que está aí, né, numa situação delicadíssima na Copa do Brasil, mas o Flamengo precisa jogar o que não jogou contra o São Paulo para sairmos de São Paulo com uma classificação. Então, esperamos que a postura do Flamengo seja outra, porque o torcedor do Flamengo, depois de dormir de cabeça inchada de sábado para domingo, né, não merece, né, um outro jogo a nível do que o Flamengo apresentou no sábado contra o São Paulo. Porque era o time reserva. Pô, cara, o Flamengo ficou a Copa América toda com o time reserva e a postura não foi essa, né? Jogadores tirando o pé em divididas, desinteressados da partida. Eu espero que a postura seja outra, né? E que o Flamengo melhore, principalmente na questão das bolas aéreas, porque o Flamengo vem sofrendo e sofrendo muito nas jogadas de bolas aéreas, né? Então, o problema está aí também, meus amigos. Tava falando sobre o mercado da bola, pelo jeito não teremos reforços, né? Diretoria do Flamengo com o mesmo modus operandi, falando que o Flamengo só pode trazer jogadores que já cheguem e entrem, e o Carlinhos é um dos poucos. Parece que só existe o Carlinhos. Claudinho. Parece que só existe Claudinho no mundo, né? O Flamengo só quer o Claudinho e é o único jogador que pode honrar o manto sagrado. É o único que tem condições no futebol mundial brasileiro que possa vestir a camisa, né? Claudinho é muito bom jogador, mas ele não é o único, né? E o custo-benefício dele está muito alto, né? Então, cara, isso me preocupa, mas ainda bem que o final dessa diretoria de futebol está próximo, né? Espero que a gente tenha um departamento de futebol muito mais competente do que a gente tem hoje, né? Muita gente fica preocupada, será que o dinheiro acabou por causa da compra do terreno? Porque pagamos 18 milhões de euros no De La Cruz, mas é engraçado que querem pagar 18 milhões de euros pelo Claudinho, então o dinheiro existe, né? O dinheiro existe. Não é muito bem assim, correto? Então é isso, gente. Sobre reforços, acredito eu que não teremos reforços, apesar de termos quase um mês
para que o Flamengo possa ainda contratar, né? Mas a gente já conhece como funciona e depois não adianta falar que o problema foi o acaso, que foi azar. Não tem nada de azar, existe incompetência, não azar, né? E o Flamengo demonstra muitas das vezes, está voltando a repetir, incompetência na hora de montar o seu elenco. O Flamengo bem nas 3 competições, né? O pior é isso. Aí eu espero que isso que eu esteja falando com vocês não acabe refletindo lá no final do ano, mas é o que se desenha devido à nossa incompetência na hora de montar o elenco com algumas carências, né? Conforme a gente já falou, jogador de lado de campo que faltam, lateral direito titular, o segundo volante, a gente não tem nenhum no elenco, quer dizer, até vejo o Pulgar, né? O De La Cruz para mim é terceiro homem de meio campo, o Gerson também, correto? Mas a montagem do elenco de novo deficitária no Flamengo, tá? Mas vamos ver, esperança é a última que morre, tá bom? É isso aí, galera, mais tarde tem live, 8 horas da noite. Pedir pra galera aí se inscrever aqui no canal da KCRN, deixar seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação. Mais tarde estamos de volta. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau. Suba um like e se inscreva no canal. Tchau.